Estamos de volta com o grande debate para te dizer que a Operação Penalidade Máxima vem afetando diretamente diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes já afastaram jogadores que foram citados pelo Ministério Público de Goiás em um esquema de manipulação em apostas esportivas. E o Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar a manipulação de resultados no Brasileirão e em campeonatos estaduais de futebol do país. Vamos conversar com o Matheus Meirelles, ele tem todos os detalhes para a gente desse assunto que está dando o que falar, né, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham no grande debate. Ao todo, são 25 os denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Depois, em meio às duas operações, as duas fases da Operação Penalidade Máxima, são 15 jogadores e 10 operadores desse esquema, que se tornaram réus depois que a Justiça de Goiás aceitou as denúncias. O jornalista da CNN, Marcos Guedes, teve acesso a alguns desses diálogos que foram utilizados pela Promotoria de Goiás para apontar provas do conluio entre jogadores e operadores de apostas. Em uma dessas conversas, o jogador Fernando Neto, do Operário do Paraná, aceita receber R$40 mil para tomar um cartão vermelho em uma partida. Ele recebe esse valor de forma adiantada e acaba não conseguindo receber essa expulsão, ser expulso durante a partida, o que irrita bastante os operadores. E em um desses diálogos, um desses operadores diz o seguinte, abre aspas, não é para bater, é para agredir, fecha aspas, orientando o jogador a cometer essa atitude durante uma partida. E esse escândalo de apostas envolvendo atletas que eram convencidos a receber cartões, a cometer algumas atitudes por dinheiro durante as partidas, atingiu em cheio a Série A do Brasileirão, a elite do futebol brasileiro. Nessa semana, vários jogadores foram afastados de seus clubes, como o Richard, do Cruzeiro, Pedrinho e Brian Garcia, do Atlético Paranaense, Vitor Mendes, do Fluminense, Nino Paraíba, do América Mineiro e também Eduardo Bauman, do Santos. A CBF se posicionou essa semana sobre esse assunto, negou a possibilidade de paralisar o Campeonato Brasileiro, as 4 esferas, 4 divisões do Brasileirão, e diz que é vítima desse caso. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, foi quem pediu à presidência da República para que o Ministério da Justiça entrasse com a Polícia Federal nesse caso. E, de fato, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar essas manipulações. A CBF diz ainda que está em contato com a FIFA, a Federação Internacional do Futebol, para achar um modelo específico para essa investigação. O Ministério Público de Goiás, só para concluir, também fixou um valor de R$2 milhões por danos morais coletivos aos envolvidos nesse escândalo. Luciana. Muito obrigada, Matheus. Recebeu o valor, mas não conseguiu ser expulso. É isso, vamos ao debate. As apostas esportivas têm gerado desconfiança sobre o desempenho dos atletas. Ainda comigo, o Gabriel, o Armando, o Tardelli e o Clever. Vou começar pelo Armando. Ok. Então, vamos por partes, né? Aposta, jogo, isso não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. A conduta do indivíduo, do jogador que, em tese, costuma ser bem remunerado, muito bem remunerado, então ele recebe alguma coisa para receber uma falta, receber uma expulsão e ganhar dinheiro com isso, é um absurdo, né? Chegamos a esse patamar de pessoas muito bem remuneradas, não que a pessoa que ganhe pouco deveria fazê-lo, não é isso, mas o jogador de futebol, nós alterarmos o placar, nós alterarmos a quantidade de faltas, de cartões vermelhos, para que um ou outro jogador ganhe dinheiro. Agora, só não entendi uma coisa com relação à competência de apuração. O Ministério Público Estadual já estava fazendo essa apuração, eu não entendi o porquê que o ministro da Justiça determinou a inserção da Polícia Federal, porque me parece que a União não tem interesse nenhum nisso, né? O interesse dos próprios torcedores e daqueles que estão fazendo as suas apostas. Então esse é um ponto que eu até gostaria de discutir com os colegas que estão em sala, para que nós falássemos sobre a competência. Entendo eu que a União não tem interesse nenhum nisso, logo a Polícia Federal não deveria também fazê-lo. Em que pese foi uma determinação do ministro da Justiça. Agora, com relação ao jogador, ao sujeito que chega
ao patamar do esporte, né, jogar em times bons, como aconteceu com o Santos Futebol Clube, um jogador do Santos, e isso pode alterar a carreira dele, podendo ser banido até do esporte ou afastado do esporte durante muito tempo. Isso para o jogador é terrível, porque a vida útil de um jogador é muito curta. Então, se ele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos afastado, vai perder o time e vai sair do futebol, é claro. Agora, o crime chegar a esse ponto de oferecer dinheiro e, pior, o sujeito ser cooptado e aceitar um absurdo desse, alterando inclusive o placar. Agora, isso põe em xeque até o campeonato. Será que gols não foram feitos? Será que outras coisas não foram feitas que alteraram em si o placar, o jogo? Então, olha, o país não está bem, nós não estamos vivendo um momento cultural interessante. É uma pena nós observarmos que pessoas que são muito bem remuneradas se prestem a uma atividade dessa. Olha, sobre a entrada do Ministério da Justiça na jogada e a competência de quem investigaria, eu não sei, mas do ponto de vista aqui de quem é torcedora do futebol, isso cria uma insegurança, porque o que a gente pensa sobre a possibilidade de jogador estar se comportando de uma maneira e outra no nosso time, eu acho que isso pesa como nunca. Vou ouvir o Gabriel agora um pouquinho. Bom, eu inicio tentando dialogar com a fala do Armando, refletindo o que eu enxergo do ponto de vista jurídico a competência federal por meio da Lei de Repressão Uniforme. Mas dando um passo além, acho que há um fenômeno também muito profundo a ser discutido, né? Tá se falando agora da Série A, mas é preciso destacar que nós estamos falando de um setor que movimenta uma economia enorme, né? Os sites de apostas estão dominando o espaço do esporte, não só em termos de patrocínio a clubes esportivos, mas também a uma série de setores envolvidos na discussão do esporte. É um tema que também a gente estava comentando aqui, tanto de regulamentação, que não tem regulamentação. E Série A tem os jogadores bem remunerados e as outras esferas esportivas? E as outras séries do campeonato? E os juízes de futebol que não recebem os mesmos salários que recebem os jogadores? Então, quando a gente fala da importância de regulamentação, tem uma questão que é fundamental. Se há um poder muito grande, especialmente combinado com muito dinheiro envolvido, é o sinal essencial de que é preciso trazer balizas, criar normas e condições do Estado e da sociedade discutir quais são as formas que esse setor econômico precisa adotar para garantir transparência e lisura para a sociedade. E esse setor, lamentavelmente, não tem colaborado para isso, né? Falta transparência, falta condições que já são observadas em outros países e que poderiam já ser adotadas aqui antes mesmo da regulamentação e que poderiam oferecer para a sociedade condições de transparência, condições de ter confiança naquilo que está sendo feito. Não é a primeira vez que esse fenômeno acontece, já se discutiu na década de 80, já se teve no Brasil um campeonato brasileiro com jogos anulados também por conta de situação análoga. Isso tudo reforça a importância e a necessidade de que haja, sim, apuração por parte dos órgãos públicos competentes. Eu concordo que há, sim, fundamento legal para que a Polícia Federal atue em relação ao assunto, e há também a importância de que o poder político discuta uma regulamentação, discuta condições de transparência e de regulação desse setor econômico. Eles não são simplesmente vítimas. Acho que é importante dizer isso. Se o ambiente econômico está propiciando condições para que crimes aconteçam, esse setor econômico precisa colaborar com a sociedade para que haja transparência e prevenção a esse tipo de conduta ilegal. Vítima, para mim agora, posso estar errada, Clever, mas é o torcedor, é o apostador, talvez, mas longe de ser o setor econômico, Clever.
Ai, Luciana, estão estragando até o futebol, a nossa alegria de final de semana, a nossa cervejinha, o jogo, até isso está manipulado. A que ponto chegaram, né? Mas olha só, vamos analisar sobre o aspecto, obviamente, jurídico aqui, por isso que eu estou aqui. Nós temos aí repercussão penal, como foi dito pelos colegas aqui, né? A questão também, a responsabilidade civil, né? E o interessante é que os sites, se eu não me engano, essa questão de site de aposta são sites estrangeiros, né? É pra você pensar muito nisso, porque o monopólio do jogo do Brasil é o monopólio do Estado, não é? É o monopólio do Estado. E me parece que o órgão regulador que se refere a esse ponto, Gabriel falou uma coisa interessante sobre a questão da competência federal, o que o Armando também disse aqui, tem que ser verificado isso também. Agora, tem aquela famosa questão também das regras internas, da justiça desportiva. O artigo 217 da Constituição tem lá a denominada instância administrativa de curso forçado. O que é isso aí? É a justiça desportiva, ou seja, questões internas que envolvem regras e penalidades tem que ser discutido fora do judiciário. Não as questões criminais e não as questões de responsabilidade civil. Então, quais são os pontos? Competência, o aspecto criminal, a responsabilidade civil e a punição interna que vai envolver a justiça desportiva. É caso de polícia, é caso de tomada de providência, é caso de responsabilização de quem pratica essa ilegalidade. E também, um ponto importante que a gente precisa tocar aqui, Luciana, esses sites, essa aposta. Nós temos aí um cassino interno que está patrocinando os jogos. Será que isso é permitido? Como é que funciona a legislação? Então esse debate tem que ser aberto sem prejudicar o nosso futebol. Mas, puxa vida, né? A gente reclama tanto de futebol, a seleção brasileira não vai bem, tá até sem técnico, né? A gente precisa moralizar as coisas e não vão estragar o futebol da gente, pelo amor de Deus, né? Mas a gente também tem uma fuga de pés, eu sei que isso aqui é tema para outro debate, mas uma fuga de pés para outros países, né? A gente tem os nossos jogadores maravilhosos que já vão embora rapidamente assim que descobrem que eles são maravilhosos. E desculpa, Luciana, só mais um detalhe que eu esqueci de falar. Na Itália, já aconteceu esse tipo de problema de manipulação de jogos e também teve repercussão criminal. Muito bem, Tardelli. Eu estou observando aqui o Instituto Brasileiro Jogo Legal estima em 100 bilhões de reais a movimentação desse mercado de apostas. 100? Bilhões de reais esse mercado de aposta. É muito dinheiro. E vamos aqui convir, na hora que eles abriram esse mercado de aposta, abriram também as portas do inferno. Porque criou-se um sistema de aposta em que tudo é apostado. Não é apenas o resultado, não é apenas quem faz o gol, é a quantidade de cartões amarelos, a quantidade de escanteio, a quantidade de expulsão, quantas faltas você vai dar. Todas as circunstâncias de uma partida de futebol são objeto de aposta. Isso cria o clima e o ambiente propício para fraude. O fraudador, ele não é um mau caráter nato, ele é aquele que vê a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Olha, vai lá, toma um cartãozinho amarelo que você vai ganhar 50 pau. Cartão amarelo faz parte da rotina do jogo. Só que uns não conseguem, são desastrados, tem o árbitro da partida, porque tudo na vida que a gente depende de alguém vira um inferno na vida da gente. Certo? Que o diga às nossas amadas que quando não estão absolutamente querendo nos ver. Certo? Por mais que façamos, a gente também não vai... A gente quer um cartão amarelo para poder recuperar o diálogo em casa e muitas vezes nem isso a gente recebe. Né? O que houve nós descobrimos um novo tipo de corrupção que já é antiga. Na Copa de 82, o Paulo Rossi, eu nasci em 1714, né? O Paulo Rossi, ele estava suspenso por 1 ano e meio pela Federação Italiana, voltou para a Copa do Mundo, desclassificou o Brasil e ganhou a Copa do Mundo da Itália naquele ano. Certo? Há alguns anos atrás, eu sou corintiano de coração, nós tivemos os jogos do Campeonato Brasileiro anulados pela máfia chamada Máfia do Apito, certo? Um árbitro de futebol que coordenava árbitros e auxiliares para forjarem resultados.
O site de aposta é mais um passo nesse sentido. Ele precisa ser regulamentado. Não há regulamentação disso. Eu fui outro dia na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica. É impressionante uma coisa. Todos os anúncios de campo são de sites de aposta. Todos. Você sai de lá apostando em tudo. Você aposta no rugby, você vai apostar em cricket, futebol, corrida de cavalo, jogo de palitinho, tudo é apostado. Nós estamos descobrindo esse nicho. E esse nicho precisa ser regulamentado para fins de tributação, para fins de moralização, para fins de fiscalização. Agora, como se vai fiscalizar uma aposta em que tudo vale dinheiro? O torcedor de futebol, ele é o ser mais irracional do planeta. A gente ama o nosso time e nós somos incapazes de ver um pênalti escandaloso que o nosso time cometeu. Nessa irracionalidade, tudo agora é posto sob suspeita. Do lateral que não... Olha, como é que alguém pode perder esse gol? Mas você acha que o estrago já está nesse nível? Eu acho que a repercussão disso chegou na Série A, porque enquanto as coisas estivessem na Série D18 do Campeonato do Espírito Santo, as coisas não iam ter essa repercussão, com todo o respeito ao Espírito Santo. Quando chega nos principais clubes, nós acabamos com aquela história que são jogadores que recebem muito pouco, é um pessoal que precisa dessa complementação de renda. Não é nada disso. São jogadores bem remunerados. É a elite do futebol. É a elite do futebol nacional, porque a elite mesmo do futebol está no exterior. Nossos atletas são contratados no berçário, pelo Barcelona, Real Madrid e tudo mais. Foi isso que eu reclamei aqui de fuga de pés. Exatamente. Mas De pezinhos. De pezinhos. De pezinhos, E eu acho que vai chegar nisso. Qualquer resultado agora vai ser contestado. Sim. Eu não sei se a suspensão do campeonato seria uma solução. Até eu não consigo imaginar isso. Vai suspender, vai fazer o quê? Então nós vamos refazer esses jogos? Não sei o que pode ser feito, porque nós não estamos falando de gol. Nós estamos falando de cenas assim, acidentais, o que é muito mais delicado, o que é muito mais sutil.